Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder viver Jesus. Está na hora para mais um passeio na vinha. A gente vai ouvindo Jesus falando aqui em João capítulo 16. Eu espero que você esteja bem. Bom dia, Silmara, Nilson, outras pessoas tão fiéis que estão sempre prontos na hora dessa gravação ao vivo. Eu sei que muita gente vê isso depois, mas é muito legal encontrar esse grupo precioso cada manhã. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou ler capítulo 16, começando em versículo 1, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, a história de Jesus e nossa história, e o papel do Espírito Santo na união da história de Jesus, a história do universo, como sendo a nossa história também. Vamos ver, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês são expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o princípio deste mundo já está condenado. Não é uma mensagem de grande alegria, mas uma declaração que Jesus precisava fazer. E ele fez. Está falando com você, está falando comigo. Vamos ouvi-lo, vamos compreender. Quando Jesus convidou seus primeiros discípulos a seguir ele estava convidando eles para andar com ele na história dele. É muito importante compreender o poder de uma história. Deus nos criou para vivermos a história da criação, a história de tudo que se vê. Nós devemos viver na luz do Criador e o que Ele fez, o que Ele quer. Mas os nossos pais, Adão e Eva, resolveram criar uma outra história. E quando eles criaram essa outra história ficou completamente fora do plano original de Deus. Mas a história original nunca mudou. Nunca parou de ser a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, para Deus nos incluir de novo na sua história, levou literalmente milhares de anos para ele preparar um povo, o povo de Israel, e depois ele preparar um grupo seleto, esses discípulos, para iniciar um milagre da humanidade voltar e ficar com a história original do universo, a história de uma humanidade sendo com seu Criador.
Jesus fez tudo o que ele fez, que a gente tem registrado no livro de João e nos outros evangelhos, para esse momento chegar, onde ele está pronto para fechar a obra na cruz de Calvário, para fechar essa parte da história e tirar o pecado do mundo no sentido de abrir o caminho para uma reconciliação entre o Criador e a gente, o ser humano. Então, pense comigo agora. Jesus convidou os seus discípulos a vê-lo, ouvi-lo e agora amá-lo para poder vivê-lo. Ele está dizendo que vai acontecer uma mudança. E essa mudança é que a história divina que ele estava vendo em Jesus, ouvindo em Jesus e começando a amar Jesus, essa história tem que entrar em nós para que a gente possa viver Jesus. Por isso, ele diz que é melhor para ele sair e o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da história original do amor divino, possa invadir cada um de nós. Há uma diferença entre andar numa história. Por exemplo, eu moro aqui na cidade de São José dos Campos e tem um parque aqui chamado Parque Vicentinha Aranha. E a gente anda lá, é lindo, mas conhecendo esse parque, era um lugar originalmente para cuidar de pessoas doentes com tuberculose. Hoje é um lugar de alegria. Hoje é um lugar para fazer exercício e tirar algumas calorias e alguns quilos. Mas quem conhece esse lugar de verdade sabe quanta dor e quanta dificuldade pessoas passaram naquele lugar. E foi o amor de algumas pessoas que criaram aquele lugar para cuidar dessas pessoas doentes. A mesma coisa é verdade sobre Campos do Jordão, que era um lugar de tratamento de doença, agora é um lugar de turismo. As histórias mudam, mas a gente tem que entender onde nós estamos na história. Os primeiros discípulos estavam com Jesus. Estavam vivendo alguns anos da sua história e isso foi suficiente para convencê-los que eles queriam viver a história de Jesus. Mas para viver a história de Jesus, aí sim, a história tem que entrar dentro deles. Entrar em nós. Por isso, Paulo fala mais tarde, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma diferença entre você estar no meio de uma história, como eu estou aqui em São José dos Campos, uma cidade onde passou um trem muitos anos atrás e o pessoal tinha medo de pegar a doença que estava aqui nessa cidade. Hoje é uma cidade moderna, de tecnologia bem avançada, de uma cidade lindíssima para se morar. Mas se você conhecer a história dessa cidade, você sabe que era uma cidade onde as pessoas estavam chegando doentes. Agora, Jesus veio. Ele trouxe aquela primeira, a história original da criação. E ele encarnou para nós o desejo de Deus de rebanhar a gente e nos permitir sermos chamados filhos dele. Onde o que a gente está lendo aqui é diz, olha, uma vez que o Espírito entra em você, a história divina é sua história. E quando se torna sua história, você vai ser tratado como eu fui tratado. Você vai ser odiado sem causa.
Você vai ser perseguido e alguns vão morrer, porque isso é sua história. Isso é minha história. Na minha infância, na minha juventude, quando eu aceitei a Jesus, a nossa igreja cantava um hino todo domingo para iniciar o culto. Quase todo domingo era a mesma música. E tinha um refrão, uma parte da música que disse assim: isso é minha história. Isso é meu cantar, ou minha música. Isso é minha história. Isso é minha música, louvando a Jesus todos os dias. O hino era chamado Bendito Segurança. Acho que muitos de vocês conhecem esse hino. Amados, você tem que passar do processo de andar na história de Jesus. Vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, mas você precisa compreender que agora essa história habita em você. E essa história que habita em você é a história original do universo e do amor de Deus. E você deveria ficar cheio de alegria. Cristo em você, a esperança da glória. Então Jesus está dizendo para eles: não fique chocado. Quando essa história, a minha história, habita em você, você não vai só contar a história, você vai contar sim, mas você vai viver a história. E quando você começa a viver essa história, você vai passar por aquilo que Jesus passou. Mas tenha alegria, porque ele já venceu o mundo. Qualquer dor aqui neste mundo é uma coisa temporária, porque aquilo que é eterno já vive em você e em mim. Isso, para mim, é lindíssimo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Essa é a sua história. Jesus por você e Jesus em você. Que Deus te abençoe.